Gente, Estourou! que delícia! E agora eu vou chamar o meu convidado. Gente, olha, eu pego muito no pé da galera pra que vocês entendam a importância dessas entrevistas que a gente traz aqui pro Pipoco. Nós estamos tendo a honra de receber muitos especialistas da área da saúde falando sobre os cuidados em diversas áreas quando o assunto é o autocuidado e principalmente a procura de um especialista. Então hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante e por isso eu já vou chamar o nosso convidado do dia. Recebam com muita energia positiva ele que é urologista, especialista em sexologia clínica e psicoterapia analítica. George Deprano Pipoco! Será muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Como Dinho. é que você tá, meu querido? Boa tarde a todos os ouvintes da Salvador. Rapaz, vou te falar um negócio. O senhor, falou de urologia, de coisa pélvica, aí juntou com psicoterapia analítica, a gente fica pensando, e aí? É pelve ou é cabeça? Lá ele. É o quê, rapaz? Importante. É as duas coisas, né? Sempre, né? Pode ser as duas cabeças. Já começamos bem! Já gostei do Dr. George, hein? Mas o assunto é sério, gente. Olha, apesar dos apesares, eu acho que essas atuações unidas, doutor, elas conseguem talvez dar ali pro seu paciente no dia a dia um leque de possibilidades que, se fosse, por exemplo, depender apenas do processo medicamentoso e tal, deve criar ali uma ferramenta a mais para poder entregar pro paciente, não? Com certeza, porque todas as questões, né, sexuais, ela tem um fundo orgânico. Sim. E um fundo psíquico. Né? Quando a gente fala orgânico é o que? É físico mesmo, né? Do Físico, corpo. do corpo físico. E psíquico, porque a psique está atuando o tempo todo ali na questão sexual. Então a gente não pode associar nem a questão física da questão psíquica. Então, Geralmente a questão física tem a questão psíquica e o psíquico também tem o físico. E eu acho que tem um assunto que cabe, lá ele doido, É o quê, muito rapaz? bem na questão de ser físico ou psíquico, né? O assunto, vou dar uma dica de o que é que a gente vai falar hoje, ó. Talvez esse é o som perfeito pra dar dica. Esses sons são ótimos, né? Olha, hoje o assunto do nosso bate-papo é... Doutor, a gente vai falar de disfunção erétil. Que diabo é isso? Já é pra galera entender. Porque quando a gente fala assim, disfunção erétil, é tipo aquele instrumento lá, a brocha lá, né, que você pinta lá no seu rodapé de casa lá e tal. Não é apenas isso. Quando a gente fala, por exemplo, de um conceito mais técnico, o que é disfunção erétil? Bom, assim, a gente pode ser bem analítico, Prático. dizer disfunção erétil é uma dificuldade de se manter ou ter uma ereção. Né? Agora, essa dificuldade, ela vai ter aí várias causas, várias consequências e aí abre um leque muito grande de questões, né? Então, se você pensar disfunção erétil é uma dificuldade de manter ou de ter uma ereção pra você ter um intercurso sexual. Você que tá aí ouvindo a gente, já passou por isso, ou está passando por isso, calma. Nem tudo é galhofada, nem tudo é molequeira e nem tudo é o espírito da quinta série. Isso aqui é um programa sério também, acredite. Apesar dos apesares, é mesmo, viu? Então hoje a gente vai falar desse assunto pra ajudar a galera, porque, doutor, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Sim. Existem estatísticas que falam que 40% dos homens com mais de 40 anos, Como 40% é, rapaz? pode ter alguma dificuldade de manter ou de ter ereção. Não, peraí, doutor. Aí quando você me traz um dado desse, eu já fico como, ó. Peraí. Passou dos 40. Existe um dado que fala que 40%, 50%, ou seja, metade. Pode ter alguma dificuldade, né? Não quer dizer que não tenha Condição. mas alguma dificuldade de se ter ereção. Caramba! E hoje em dia aparece muito mais pacientes jovens também no consultório por uma questão mesmo de ansiedade, né? Ansiedade de desempenho, né? Peraí, doutor. Aí eu já vou começar fazendo uma pergunta importante. Hoje, dentro do seu dia a dia, já que você falou sobre esse processo de ansiedade, e que né? A gente ouve muito, depressão é a doença do século e tudo mais. Mas eu acho que, na verdade, não é do século mais, não. Acho que a gente está desenvolvendo problemas emocionais, enfim, relacionados à saúde mental, que talvez sejam realmente a doença da década. Assim, é o que tá acontecendo de anos pra cá, de uma forma muito intensa. Então, se a gente tivesse, por exemplo, que numerar as principais causas que você acaba vendo ali no dia a dia do consultório, que levam à disfunção erétil, quais seriam elas?
Pronto, então, assim, a gente pode classificar, a gente tem que ver, né, se a questão, primeiro, dividir entre questões psíquicas e questões físicas. E eu sempre digo, quando acontece o físico, é até mais fácil da gente tratar, né? Porque o físico tá ali no corpo, né? E quando é psíquico, é meio que desmoralizante, né? Então, será que eu tenho uma mente ruim? Será que eu tenho algum problema? Será que eu sou fraco? Então, geralmente, por incrível que pareça, os homens até ficam talvez até mais satisfeitos quando a gente dá algum diagnóstico físico, mais físico, né? Mas, bom, se a gente pegar das questões psíquicas, vamos começar pelo psíquico, né? O que a gente mais vê é a questão da ansiedade e desempenho, que é o medo de falhar, né? É o que a gente chama de temor de desempenho. E aí tem vários nomes, né? Cada lei na psicologia vai dar um nome diferente. Então, vamos lá. Quando é físico, a gente pode dizer problema hormonal? Físico, aí a gente vai. Né? Porque a gente entender isso, a gente tem que entender como é que funciona a ereção. Tá, né? vai lá. Então, a gente tem algumas artérias que levam sangue lá pro pênis, né? O pênis é uma esponja. É o quê, rapaz? Uma esponja. Essa esponja enche de sangue. Certo. E a gente tem ereção. Então, a gente pode ter uma falha nesse mecanismo. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, uma diminuição nas elasticidades dos vasos que levam esse sangue, né? Que os principais fatores de risco é pressão alta, diabetes, né? Pressão alta não tratada, diabetes não tratada. Medicamentos podem causar esse problema. Tabagismo. Né? Então, cigarro é um fator de risco importante, diabetes, hipertensão. Bom, idade também, né? E esse vapezinho aí, doutor, já que a gente tá falando desse cigarro, esse pendrive que o povo fuma aí, influencia também? Assim, esses pendrives têm muitas substâncias que também podem fazer isso, inclusive a nicotina, né? Ela é um vasoconstrictor. Então isso também influencia? Influencia, sim. Tá, e quando a gente vai pro lugar da psique mesmo, assim, da mente, você falou sobre essa necessidade de ter uma boa performance e tudo mais, mas tem alguma outra disfunção que pode gerar esse processo com a ereção? Sim, crenças errôneas na questão sexual. Caramba! Por exemplo, uma pessoa também tem a ver com as questões de criação. Sim. Né? E aí as crenças são feitas, por exemplo, a pessoa que tem uma criação talvez muito religiosa, né? Que veja o sexo de uma forma muito errada ou pecaminosa, isso pode criar uma certa ansiedade também. Traumas, né? Sim. Traumas, né? Então abusos, né? Abusos sexuais na infância, adolescência, né? Questões de orientação sexual, a pessoa que ainda Caramba, é um campo muito grande disso, né? A pessoa não sabe se, né? Ainda tá meio que sem saber qual é a orientação, se é homo, se é hétero, se é bi, se é pan, né? Fazer nomenclatura só para poder a gente botar nas caixinhas, mas é isso, né? Então a gente tem uma gama muito grande de questões psicológicas que podem afetar. Sabe o que eu fico pensando, doutor, de verdade? Quando a gente abre o campo das possibilidades e principalmente respeita a influência da mente em relação a qualquer tipo de influência física, né? É como se um problema causado na mente ou em crenças e questões acabe realmente trazendo resultados físicos. E muita gente ainda duvida disso. Mas aí eu queria trazer um outro exemplo aqui. Quando você fala sobre essa juventude que está cada dia mais apresentando essa disfunção erétil e tudo mais, quais são os principais sinais, assim, que o homem deve estar atento e que ele precisa reconhecer que dali em diante é importante procurar um médico para ter um atendimento mais técnico? Primeiro, falhar de vez em quando é normal. Certo. A gente tem que encarar isso com normalidade. Tá vendo aí, Denilson? É normal, viu, velho? Um abraço. Denilson. Tamo junto. Bom, falhar de vez em quando é normal. Agora, quando isso cronifica, é porque às vezes vai virando uma bola de neve. Sim. É interessante porque às vezes a pessoa vai para a relação sexual num grau de cobrança alto. E grau de cobrança alto é ansiedade. Ansiedade é aquela liberação de adrenalina no sangue, reação de luta ou fuga. E aí vasoconstricção, mesmo que você esteja com desejo sexual normal, o que acontece é que a pessoa não consegue ter uma ereção, né? Sim. Não consegue manter a ereção. E aí ela vai já para a segunda relação sexual já com aquilo na cabeça, porque falhou na primeira, na segunda não posso falhar. Aí o pau quebra. Né? E aí falha, né? E ela vai pra terceira, talvez ela não falhe na terceira, mas ela fique tão prestando atenção no desempenho dela que ela deixa de curtir o momento da relação sexual. E imediatamente quando ela termina a relação, mesmo que tenha cumprido todo o script que ela projetou, sim, geralmente ela vai pensar, poxa, será que amanhã vão funcionar? E aí esse problema vai virando uma bola de neve, sabe? Vai crescendo, então às vezes começa com uma ejaculação precoce, às vezes com uma disfunção, uma dificuldade da ereção.
E aí muitos pacientes meus chegam pra mim, George, quando eu vou pra uma relação sexual, parece que eu vou pra uma guerra. Oxente, gente, sério mesmo? E aí o coração palpitando. Assim, na guerra não tem como a gente ter ereção, né? É impossível. Na guerra, meu irmão, a única arma que funciona é que você carrega no punho, não é na calça, não. Tá maluco? Senão o bicho pega, não tem como. Senão você morre, né? A real é essa. Mas, bicho, eu tô aqui impressionado com tudo isso, doutor, porque quando eu perguntei assim, sério, é meio óbvio. Acho que a pessoa, tipo assim, isso mexe diretamente com a autoconfiança de qualquer homem nesse lugar, né? A gente vive numa sociedade que foi criada em cima de uma ideologia falocêntrica, assim, né? Então, ainda existe essa crença de que o homem não pode falhar. Isso é péssimo, né? Não, que o homem não chora, homem. A grande questão em relação à questão sexual é que quanto maior a cobrança, menor o meu desempenho. Olha isso, pega a visão você aí, viu, ô abestalhado? Você é o seu panacão que fica aí achando que fazer amor com os outros não, que eu sou miserável, eu sou o Kid Bengala, eu sou o atorzão, vou lá, vou fazer 2 mortal pra trás, um carpado. Não é isso. Quanto mais, esse pensamento prejudica diretamente ali a relação da pessoa, o desempenho dela. Sim, com certeza. Porque quanto mais você tem cobrança, e às vezes aquela cobrança, ela é irracional, fica ali, né, na parte mais inconsciente, e a pessoa nem se dá conta, mais vai ficar ansioso, mais adrenalina, maior dificuldade de ter relação sexual. Ou seja, o segredo, meu irmão, é relaxar. O segredo é você estar em paz com sua própria natureza. Muito bom. Né? Muito bom. Você tá bem com sua própria natureza, você curtir o momento, não prestar atenção no seu desempenho, prestar atenção na parceria, né? Que você tá, se entregar ali nos momentos, né? Deixar as coisas fluírem naquele momento presente. Ô, doutor, hoje em dia tem música, hoje esquece. E esses medicamentos, eles fazem o quê? Eles ajudam a dilatar aquelas artérias que levam sangue lá pro pênis, para o cara ter uma ereção melhor. Agora, vou contar um segredinho pra vocês. Lá vem, eu tô achando que lá vem bomba aí, viu? Mesmo usando medicamento, se o cara tá muito tenso, o medicamento não funciona. Tipo assim, medicação não faz milagre. É o quê, rapaz? Não faz milagre, não, né? E aí que é o grande problema, né? Porque às vezes a pessoa toma medicamento, acha, vou ali resolver meu problema, e acaba não resolvendo. Ou resolve temporariamente e não cuida da cabeça lá de cima, né? Lá de cima. E aí o que acontece é que isso vai cronificando, e muitos pacientes não conseguem mais tirar o medicamento, né? O medicamento oral. Então é importante, quando começar a ter essas questões, a gente procurar um médico, né? Um urologista, um sexólogo, para poder conversar sobre isso, para poder intervir aí no momento certo. Ou no caso do Dr. George, que é os dois, aí você procura um só. Aí já entra as especialidades juntas. Problema até com paracetamol. Como o senhor, com sua autoridade sobre o assunto, analisa esse momento que, me desculpe assim, mas é um momento de romantização do uso da medicação, principalmente do Tadalafila? Quais são os riscos, qual é a análise que você faz e qual é a mensagem que você deixa para quem, infelizmente, acaba tomando por conta própria essas medicações? O interessante é que o medicamento, ele tem indicação própria, né? O Tadalafila, né, o Sildenafila, qualquer desses medicamentos filas aí que eles vão ajudar nessa dilatação da artéria do pênis, eles na grande maioria das vezes são bem seguros, né? Então eu vou ser honesto pra você, eles são bem seguros, né? Ele tem aqueles efeitos colaterais de dilatar a artéria também da face, então a pessoa ficar com o olho vermelho, nariz entupido, orelha quente, sentir um pouquinho de dor de cabeça, né? Mas esses medicamentos, eles têm que passar por uma avaliação médica, porque, por exemplo, ele pode ter interação medicamentosa com outros medicamentos, né? E isso aí pode causar, inclusive, AVC, infarto, raríssimas vezes, né? Sim. Mas isso pode acontecer. E a grande questão, né? A Tadalafila, a gente pode usar ela todos os dias, né? A dose pequena, um quarto da dose, que é a dose de 5mg, ou 20mg antes da relação sexual. Esse apresentador, ele falou isso mesmo. Eu fiquei impressionado. Será que ele é urologista também? Ele deve estar treinado. Deve estar treinado. E assim, a gente pode usar para aquelas pessoas que estão precisando. Se você perguntar, Jorge, para aquela pessoa que tem insegurança, ansiedade de desempenho,
pode ser usado, a gente pode usar. Agora, não é isso que vai resolver. O grande problema é a pessoa criar uma dependência psicológica e não conseguir mais tirar o medicamento. E os garotão de 30, doutor? Eu tive paciente meu que falou assim: Jorge, eu não consigo mais. Sem a medicação. Sem a medicação, meu nível de ansiedade vai lá pra cima, né? E lógico, né? A gente entra num processo terapêutico e a gente consegue, depois de algum tempo, fazer com que ele consiga tirar esse medicamento, desmamar e tal. Do ponto de vista físico, ele não causa tolerância na independência, né? Tirando os riscos mesmo de vasodilatação, né? Que são esses riscos mais comuns que eu te disse, né? Do ponto de vista físico, dependência não causa dependência física, né? Às vezes a pessoa pensa, pô, será que eu tô tomando agora, quando eu ficar mais velho, eu precisar de uma dose maior? Teoricamente não precisaria, né? Agora é importante a pessoa se cuidar, saber o que ela tem, porque não adianta a gente usar um medicamento e ficar usando como se fosse, falar M&M's, né? Interessante. Galera que parece M&M, tá dando mesmo. Porque às vezes fica usando a quantidade imensa de medicamento, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, a quantidade de medicamentos, se você aumenta demais, só vai ter efeito colateral. Satura lá os receptores, né, do pênis, e não adianta usar muito medicamento. Você pode usar 1 quilo de Viagra e não vai fazer muita diferença. Agora, doutor, você falou até um momento aí, que eu acho que é importante até trazer mais claramente para a audiência, sobre as pessoas que têm essa necessidade muito clara, porque logicamente vive a dificuldade em ter uma ereção, mas tem gente, velho, novinha, tudo no lugar, consegue ali ter seu desempenho tranquilamente, ser feliz, fazer o parceiro ou a parceira feliz, mas quer tomar a medicação para virar super saiyajin. Pra, sabe, tipo assim, não, eu vou chegar hoje, conheci uma garotinha hoje, conheci uma cremosa, e eu vou chegar grande, eu não quero ser... Tem muita gente que tá fazendo isso. Pode, pra essa galera, é arriscado, de certa forma, pra quem não tem um processo de disfunção, tomar a medicação? Na verdade, o medicamento não vai trazer um grande malefício. A questão maior é que isso cria um hábito. Sim. Né? Cria um hábito. Sim. E essa questão do hábito, né? Você fica ali usando medicamento, de certa forma, na subjetividade da gente, a gente vai começar a ficar impressionado. Falar assim, não, o jeito certo de funcionar é com o medicamento. Porque o medicamento vai acelerar o processo, vai diminuir o período refratário entre uma relação e outra, e a pessoa vai começar a ficar impressionada em relação a isso. Perfeito. E aí, isso pode criar uma dependência psíquica, né? Então, o medicamento ele pode causar essa dependência. Então, uma vez ou outra, o cara experimentar, né, com indicação médica, eu não vejo problema. Agora, a questão do uso rotineiro é que vai criando essa impressão subjetiva em relação à pessoa, e aí a pessoa vai começar a querer não deixar de usar o medicamento, e quando não vier da forma que ele acha que tem que vir, aí começa, né? Aí vem aquela bola de neve que a gente começou. Ou seja, meu parceiro, você que tá aí, se você tá se sentindo tranquilo com você, vá viver sua vida na paz do Senhor, entendeu? Você fica aí, não precisa isso. Primeiro que você não ganha dinheiro vendendo o seu corpo. É importante. Se você ganha, aí beleza. É o quê, rapaz? Investimento, talvez, né? Nossa. Mas é importante ouvir o que o doutor fala pra gente entender, principalmente, sobre o que a gente quer no médio e longo prazo na nossa vida, porque ter isso como um arquétipo de ser a única maneira que você consegue ter relações com quem quer que seja, pode não ser um problema agora, mas no futuro talvez seja, porque imagine, se depender de alguma coisa para conseguir ter um envolvimento sexual com qualquer parceiro ou parceira, bicho, eu fico pensando, deve ser assim, uma coisa, é como se você se aprisionasse em alguma coisa, né? E é muito ruim a gente, de certa forma, ser prisioneiro disso, porque eu acredito que qualquer prisão não é saudável. Quando a gente fala de prisão, a gente tá falando em comprometer a nossa saúde, né? Agora, doutor, eu tenho uma última pergunta importante. O senhor proctologista, responda com sinceridade. Pau que nasce torto nunca se endireita? É brincadeira, tô zoando. Muito obrigado. Mas eu posso responder. Se endireita, doutor, se endireita? Às vezes sim. Olha, mas esse assunto de endireitá-lo, a gente de anatomia, a gente fala depois. Vou te falar, o recado tá dado. Se você tem algum problema, o mais importante, doutor George, é o que a gente tá falando desde o início. Procure um médico. Acho que não tem outra mensagem por trás disso. Não importa o que é que você pode fazer sozinho, não vai te dar o recurso mais fiel ao seu processo de melhora se você tiver, logicamente, a orientação de um profissional dentro de um consultório. É isso? Com certeza.
Olha, vou te falar, você que tá aí... um especialista. Ô, doutor, vem cá, você tá lá na Clivale, né? Sim, na Clivale Mais. Quem quiser o atendimento, Clivale Mais, gente, é lá que você pode conseguir o seu atendimento, já que são mais de 40 especialidades médicas. O que você quiser, de certa forma, observar, cuidar, fiscalizar e manter a sua periodicidade médica. Inclusive, te pergunto, doutor, qual é o tempo exato que a gente tem que procurar um urologista, só pra eu saber? Todos os anos. Uma vez no ano? Uma vez no ano. Então pronto. Antigamente tinha aquela concepção que procurar urologista só fazer exame de próstata, né? A gente tem que, como ginecologista, procurar todos os anos desde que a gente nasceu, pra ver se tá tudo ok. Então pronto, tá fechado. Doutor George Deprat com a gente. Mais uma vez, mandar um beijo a toda a rapaziada da Clivale Mais. Ó, você que tá no YouTube, é só apontar a câmera do QR Code que você já vai cair no site pra marcar a sua consulta. E, logicamente, se você tá aí e quer marcar depois, o site é esse de sempre, clivalemais.com.br, clivalemais.com.br. Acesse lá agora, marque a sua consulta médica e tamo junto. Doutor, obrigado por ter vindo, viu, velho? Um abraço. Venha mais vezes. Obrigado, Dinho. Se tiver qualquer novidade lá... É bacana, gente boa demais. Não, eu amei, velho. Sabe que eu queria uma cerveja aqui só. Cerveja pode causar disfunção erétil, doutor? Pode sim. Ei, desgraça. Depende da quantidade. Pare de beber, que eu sei que você tava com um copo na boca. Nossa! Que situação. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais uma hora de pipoca. Não, calma. Primeiro intervalo.